Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje, nós iremos falar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Queremos convidar os irmãos para se conectar conosco, acompanhar essa escola bíblica dominical abençoada, e com certeza Deus irá nos ensinar nesta manhã, através da sua palavra, uma palavra abençoada. Amém? Então nós queremos convidar todos os irmãos a estar participando, a estar se conectando. Queremos também aqui mandar os nossos agradecimentos e um abraço ao nosso pastor José Wellington, ao nosso pastor Dário Estevão, ao nosso pastor Eliezer, que tem nos confiado em nossas mãos esta responsabilidade. Então que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos. Deus também possa abençoar a vida dos irmãos do Jardim Nova Ipava. Estamos com muita saudade de vocês. E para nós iniciarmos nesta manhã, está também aqui conosco o pastor Ediel, também presbítero Robson, então, que estará participando aqui desta mesa para nós falarmos um pouco desta lição abençoada. Queremos convidar os irmãos para que abram vossas harpas no hino de número 17, para nós estarmos louvando e adorando ao Senhor nesta manhã. Amém? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do belo amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. No mar o bramido da brisa ao langor, da árvore o capido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estaremos dando início à nossa aula, meus irmãos. Queremos pedir aos irmãos que se o áudio estiver bom, se você tiver algum problema, nos comunique, para que nós possamos aí estar arrumando, para que o irmão possa ter uma boa aula, possa acompanhar uma aula abençoada. Então, como foi dito, nós estaremos na lição de número 2, onde nós vamos falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto áureo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 1 e o verso de número 3. A verdade prática, ela vai nos dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Para nós darmos sequência nessa aula, nós teremos alguns objetivos. Nosso objetivo geral
é esclarecer aos irmãos as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus e os nossos objetivos específicos. Primeiro, é refletir a respeito da nova posição em Cristo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicar que o Espírito Santo desempenharia importante papel no plano da salvação. Desempenha um importante papel no plano da salvação. A nova posição em Cristo. Então nós queremos deixar uma pergunta para os irmãos já nesta manhã. Os irmãos que estão se conectando, quantas pessoas nós já temos conectados? 10 pessoas? 2 pessoas? 10 pessoas já estão nos acompanhando. E nós já queremos deixar uma pergunta para os irmãos nesta manhã. E aí os nossos professores aqui também estarão conversando e discutindo aqui de uma forma sadia a referente a essa pergunta. O que você entende por nova posição em Cristo? O que você entende por nova posição em Cristo? Então os irmãos podem estar respondendo aí, né, pode estar interagindo conosco, né, através das mensagens, das likes. E meus irmãos, eu quero já deixar um texto bíblico aqui para nós já começarmos essa lição e começarmos a conversar. Que se encontra em Romanos capítulo 5, versículo do 11 ao 15. E vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, pastor Ediel, é nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor, refletindo aqui sobre a nova posição em Cristo, onde está o tópico primeiro, essa lição é muito rica e temos uma convicção, uma certeza que Deus tem algo especial para nós nesta manhã. Meditando aqui, irmãos, lembra que o início diz assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, o comentarista aqui, ele nos diz que no passado estávamos perdidos e condenados. Refletindo sobre essa expressão, eu queria falar para você que nós, irmãos, antes da morte vicária de Jesus Cristo, nós estávamos como mercadorias, nós estávamos no mercado espiritual, onde nós éramos, por natureza, amados, filho do diabo. A Bíblia diz isso. Mas não foi com sangue alheio, nem com sangue de bode, nem com sangue de galinha preta, mas com o sangue de Jesus, que ele entrou nesse mercado de escravos espirituais que éramos nós, e ele nos comprou. Observe que nós estaremos falando um pouco também sobre a graça. Graça, irmão, não é de graça, viu? Graça é favor merecido. A morte, a salvação que nós obtemos por meio de Cristo Jesus, não foi de graça, houve um preço, e preço de sangue, tá bem? Então, agora a nova posição em Cristo, porque a Bíblia diz que ele se fez como primogênito, Jesus se fez como primogênito, então ele é o primeiro dentre todos, tá? Então, após a sua morte, ele nos deu o direito de sermos agora filhos de Deus. A Bíblia diz
que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos, quando recebeu, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então agora, por herança, nós somos filhos de Deus, tá bem? E co-herdeiros de Cristo. Então a nova posição em Cristo é isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tá? E tudo se fez novo. E a Bíblia diz que não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. A cédula, que era contrária às ordenanças, ela foi cravada lá no madeiro. Ela foi cravada na cruz do Calvário. Então, agora nós somos nova criatura. Nós somos herdeiros da graça de Deus. Tá bem? Então, a nova posição em Cristo é isso. Ele nos outorgou o privilégio da salvação. Nós agora temos esse, como diz o escritor aos Hebreus, nós temos livre acesso, né? Nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É isso que estaremos aprendendo aqui. Hoje a nossa nova posição em Cristo. Amém? Pastor? Eu queria saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao Senhor, tributar a Ele por esta manhã maravilhosa, a qual Ele nos dá o direito de alimentar-nos com uma porção de Sua palavra. Quero louvar a Deus pela sua vida que nos assiste nesta manhã, nos acompanha por essa live. Que Deus possa abençoar, né, grandemente sua vida, sua casa e sua família. Eu queria aqui mandar um abraço para todos que nos acompanham, né? O Ceará recebeu informação que em peso está nos acompanhando aí, né? O estado do Rio de Janeiro também, fiquei sabendo que está nos acompanhando, o estado da Bahia. E os mais irmãos também aqui do estado de São Paulo que nos acompanham, né? O meu grande abraço. Nós estamos aqui diante de um assunto, né? E até, diga-se de passagem, o texto que Paulo escreve aos Romanos ali, e vemos que ele trabalha aqui duas questões, a eleição e a predestinação. Né? Que eleição é essa? Essa eleição é a escolha feita por Deus, né? em Cristo para um povo, para si mesmo. Né? Ou seja, observe que Cristo, ele é o primeiro eleito de Deus, né? Lá em Mateus, salvo engano, capítulo 12, versículo 18, olha que Deus fala para eles assim: eis aí o meu filho, né? O meu escolhido, ou o meu ungido. Então, a eleição do crente é a escolha de Deus através de Cristo Jesus. Só que não tem como ter escolha, não tem como o homem ou a mulher ser escolhido por Deus se não for através de Cristo Jesus, né? E a predestinação, ela é uma escolha que Deus fez já de antemão, desde o começo, né? Observe que Paulo, no começo da carta aqui aos Efésios, ele diz isso, né? Ele diz que foi lhe revelado um mistério desde o começo, que é exatamente essa predestinação aqui, né? Que abrange o acontecimento final que acontecerá com os homens que estão em Cristo, né? Então é importante que a gente dê uma ênfase aqui, né? Logo no começo, né? nesse tópico aqui, para que você entenda melhor, né, o que é eleição, predestinação, né, e uma nova posição em Cristo. E diante, né, dessa preeleição, dessa nova posição em Cristo, com isso nós recebemos algumas bênçãos espirituais. Não são bênçãos materiais, né, mas são bênçãos espirituais. Né? E o comentarista, ele vai colocar aqui, né, que o que são essas bênçãos espirituais, né? E ele vai aqui pegar o livro de Efésios, né, do capítulo 1, né, do verso 13 até o verso 14, ele vai, né, explanando para a gente algumas dessas bênçãos espirituais. Né? Eu gostaria até de compartilhar aqui com os irmãos, né, um pouco dessas bênçãos, né, que ele vai dizer assim, ó, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isso é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do verso 3 até o 14. Tais como, aí ele vai falar, Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo,
acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o selo do Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a vitalidade da promessa. Meu Deus. A validade da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Observe que aí há uma expurgação, né? Há uma limpeza. É através de Cristo. Por exemplo, aqui, o comentarista ele diz que nos tornou santos. Por sinal, essa palavra santo, para algumas pessoas, causa escândalo e polêmica, porque eles dizem, ninguém pode ser santo a não ser Jesus Cristo. Mas observe que quando você vai para o dicionário, a palavra santo quer dizer separado. Ou seja, o homem se torna separado. O Senhor lhe separa para a sua obra redentora, né? Para a eleição, porque são geração eleita, né? Do Senhor. E há uma expurgação, como eu disse, há uma limpeza. O homem é regenerado, ou seja, ele lá naquela velha vida, quem sabe de pecado, né, de tristeza, de angústia, vamos se dizer que o homem vivia a sabor do vento, ou a sabor da sorte, né? E observe que muitas pessoas dizem, mas todos nós somos filhos de Deus. Sim, querido, mas o homem antes dele conhecer Jesus, ele é criatura, né? Ele é criatura, ele é criação de Deus. Mas quando ele passa a vir a Deus através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício vicário, ele passa a ser filho, né? E ele começa a ter direito a essa herança aqui, né? A herança é uma predestinação que de antemão foi otorgada por Deus, né? Para abranger a todos os homens que se encaixa dentro desse perfil aqui da graça do Senhor. E o interessante, irmãos, é que lá no Éden, Deus já havia traçado um plano para que essas bênçãos espirituais nós pudéssemos alcançá-las, né? Porque a Bíblia diz que lá no Éden, o homem ele foi destituído da glória de Deus. Toda aquela glória que ele tinha, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus fazia presente entre o homem ali. Mas, vindo o pecado, o homem foi destituído, expulso do Éden, mas Deus deixou uma promessa, né? Deus deixou uma promessa, colocando ali 2 querubins para que eles não entrassem, não voltassem para o jardim e comessem da árvore da vida, né? E vivessem eternamente no pecado. Então Deus fez ali uma promessa, a qual Jesus viria e pisaria na cabeça da serpente, né? Jesus venceria a morte e todas essas bênçãos espirituais chegariam até nós, né? E ainda aqui Paulo diz que ainda garantiu a validade da promessa, né? Glória a Deus, porque a promessa do Espírito Santo feita lá em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós vimos em toda a Bíblia Deus garantindo a vitalidade, a veracidade da promessa de um Redentor, de um Consolador. Então nós estamos hoje desfrutando essas bênçãos nas regiões celestiais, essas bênçãos espirituais. Observe, né, pastor, que a Bíblia já começa com um convite, né? Ali quando acontece aquele fato, como o pastor abordou aí o livro do Gênesis, observe que Deus já começa com um convite para Adão. Adão, onde tu estás, né? E isso se abrange por toda a Bíblia Sagrada, né? Quando chegamos ali em Malaquias 3:7, o Senhor disse, chegai-vos a mim que eu chegarei a vós outros, né? Quando chegamos em Mateus capítulo 11, versículo 28, mais um convite para o homem, vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E termina também com um convite, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 17, e o Espírito e a noiva diz, vem, quem ouça, diga vem, quem quiser venha e tome de graça da água da vida. Então a Bíblia lá começa com um convite, né? E termina com um convite. Que convite é esse? Esse convite para ser co-herdeiros da graça de Deus, né? Porque o Senhor Jesus Cristo é o herdeiro natural e nós somos os co-herdeiros, né? Dessa graça que desde o começo de tudo foi nos dada, né? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Interessante, pastor Robson, que o comentarista diz aqui sobre a nova condição, né? Então, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir
da pessoa e da obra realizada no Calvário. Então entendamos que não existe uma nova vida a não ser em Cristo, né? Não existe uma nova vida. Por isso que as pessoas procuram tantos meios, tantos métodos para se regenerar, para se recuperar e coisas semelhantes, mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o que liberta, né? Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, só existe plena liberdade, libertação na pessoa de Jesus. Tem que passar pelo Calvário. A condição é esta: está em Cristo, né? Quem está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a condição é essa: estar em Cristo, tá? Romanos, pastor, capítulo 5 e o verso de número 10 e 11, para complementar aí isso que o senhor acabou de falar, vai dizer: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, não há reconciliação se não for por Jesus Cristo. Eu peço até para o irmão William, eu queria abordar um texto aqui rapidamente, né, para a gente já estar passando por outro tópico também. 2 Tessalonicenses, por favor, meu querido. Capítulo 2, versículo 13. Eu queria explicar para os irmãos aí, observe o cuidado de Paulo com os eleitos de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Observe o cuidado de Paulo, né? Aqui com a igreja de Tessalônica. Porque observe que Paulo era uma espécie de pastor, né? E um grande missionário, diga-se de passagem, é notório isso. Só que ele tinha cuidado, porque ele sabia que ali eram eleitos do Senhor, né? Então, o crente às vezes, quando ele está em Cristo, ele passa por alguma coisa e ele quer desfalecer, mas observe o cuidado, o valor que você tem, né? Em Cristo Jesus. Paulo, ele teve esse cuidado aqui de explicar à igreja de Tessalônica que eles eram eleitos do Senhor, eles não eram qualquer um, mas eleitos do Senhor. Então você é eleito, eu sou eleito do Senhor, né? E isso é o maior troféu, vamos dizer, que o homem pode ganhar, né? Tem pessoas que, como diz ali o Salmos 20, confiam em carros, em cavalos, mas o certo é fazer menção do nome do Senhor, né? Porque é o maior tesouro que a gente temos, é o tesouro da salvação. O Senhor, Ele nos fez para glorificar o nome dEle. Sim. Para glorificar o nome dEle. E aqui, meus irmãos, nós vamos para um resumo, né, dessa primeira parte. Né, os irmãos que estão nos assistindo, continuem acompanhando, meus irmãos, até o final. No final nós estaremos presenteando um dos irmãos, né, as pessoas que nos apoiam aqui, vão estar anotando os nomes dos irmãos que estão nos acompanhando, e no final nós vamos estar aí presenteando um dos irmãos. Tá bom? Então o nosso resumo aqui vai dizer: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então aqui para o nosso capítulo 2 aqui da nossa lição, que vai dizer: uma vida cristocêntrica neste mundo. Coloquei um texto aqui como base, nós vamos estar falando um pouco sobre esse texto, vai dizer assim, em Colossenses capítulo 1, versículo do 16 ao 20, os irmãos acompanhem com a sua Bíblia também. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, nós vamos estar falando agora uma vida cristocêntrica neste mundo. Irmãos, nós vivemos num mundo onde muitos não estão vivendo esse contexto, né? E Cristo tem que ser o centro de tudo. Até mesmo dentro dos louvores, hoje cantados em nossas igrejas, muitos louvores exaltam mais o homem do que a Deus, né? Por exemplo, existe um hino que canta, tu és fiel. Tu és fiel. Então, é um hino colocando Cristo no centro de tudo. Mas, quando a gente vê alguns hinos que mais fortalece o eu, o homem, então isso deixa de ser um louvor cristocêntrico e passa a ser o eu predominante, né? Então, dentro da leitura bíblica, diz aqui que porque nele foram criadas todas as coisas que há dos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Na doxologia, onde se expressa aqui adoração, louvor e gratidão a Deus, todo judeu ele tinha esse costume de tudo que acontecia tornava-se provérbio, tornava cânticos. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, quando Davi, com a sua lança, ele matou milhares, as mulheres, pastor Robson, nas suas músicas cantavam dizendo que Davi com a sua lança matou dezenas de milhares e Saul com a sua matou só milhares. E isso fez com que Saul assim invejasse a Davi. Então, o povo judeu ele tinha por costume louvar a Deus, exaltar a Deus, cantar, entoar. Tá? Então, a forma de nós colocarmos Cristo no centro de tudo, por intermédio do louvor, é apresentar a Ele como único, como verdadeiro, como o centro de tudo. Tá bem? Então, nós vemos aqui que de todas as coisas para o louvor de sua glória. Tá bem? Então, inclusive, no louvor tem que haver Cristo no centro de tudo. Tá bem? Agora, o que acontece hoje é que as mensagens também, pastor, deixaram de ser cristocêntricas. As mensagens pregadas nos nossos púlpitos passaram a ser mensagens exaltando o eu, exaltando o homem, né? Onde o homem sobressai a tudo, onde o homem é isso, aquilo outro. Mas a mensagem bíblica ela tem que ser endereçada exclusivamente a Cristo. Porque Paulo mesmo dizia que a mensagem pregada era Cristo, o ressurrecto. Tá bem? E aqui nos fala sobre a revelação do mistério. Irmãos, em toda a Bíblia, numa das suas orações, Jesus disse assim: Pai, eu te dou graças, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Em toda a história da Bíblia, havia um mistério, a qual muitos não entendiam, né? Mas quando Jesus apareceu no cenário, que ele começou a revelar, né? Se revelar aos seus, se manifestar aos seus, a Bíblia diz que ele era o verbo encarnado, manifestado. Então, esse mistério que foi revelado para os pequeninos, né? Justamente o que nós vamos aprender aqui. Paulo falando desse mistério que estava oculto. E Deus, por intermédio de Cristo, revelou esse mistério. Tá bem? É justamente o que nós vamos aprender. Pastor Robson. Observa uma coisa. Ali no Velho Testamento, mais precisamente no livro de Deuteronômio 29 diz que
as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para o Senhor, né? E observe que quando Paulo ele escreve a carta aos Efésios, observe que Paulo ele escreve para os gentios, né? Porque ele mesmo disse, né? Que ele, graças ele dava pelos gentios, ou seja, ele era o apóstolo dos gentios. E na cultura judaica daquela época, um judeu ele tinha na sua mente, ou no seu intelecto, ou no seu entendimento, que pelo fato da promessa ser feita aos judeus, pelo fato de Cristo, vamos dizer assim, o Messias descender dos judeus e tudo mais, eles acreditavam que os gentios não iam alcançar misericórdia ou salvação, né? Por quê? Por causa desses principais fatos. E por quê? A cultura gentia da cultura judaica era algo muito diferente, né? Era algo, vamos dizer assim, que tinha um abismo entre uma cultura e outra. Observe que tem um texto em Atos dos Apóstolos, eu não me lembro agora o capítulo e o versículo, mas quando o Espírito Santo desce sobre os gentios, o povo judeu ele se maravilha, né? Pela virtude do Espírito Santo que alcançar os gentios, né? Então observe que esse mistério aqui, quando é revelado, que Cristo, vamos dizer assim, que a graça do Pai ia alcançar a toda tribo, raça, língua e nação, foi um grande mistério a ser revelado, né? Porque observe que Paulo escrevendo aos Romanos também, ele faz aqui uma alegoria, se não me engano, capítulo 11, versículo 17, e versículo 24, ele diz o seguinte, que os gentios contra as suas próprias naturezas foram escolhidos, né? Observe que João, ele escreve ali, capítulo 1, versículo 11, ele diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Observe que também a promessa feita a Abraão abrangeu não só o povo judeu, mas olha o que diz o texto lá em capítulo 12, que em Abraão seria bendito todas as nações e todos os povos da terra. Então era um mistério que estava revelado com Deus, né? Um mistério de salvação e de regeneração do homem, né? Porque o homem ele perdeu o privilégio ali no Jardim do Éden, né? Porque ele teve duas opções. E aqui eu quero destacar algo, o pastor Ediel e o irmão William, os irmãos que me assistem aí. O homem ele sempre vai ter diante dele bênção ou maldição, caminhos de vida ou caminhos de morte. Ele sempre vai ter isso diante dele. Observe ali também que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 9, salvo engano, quando fala das duas árvores, a árvore da ciência da vida e a árvore do bem e do mal, observe que ele tinha uma opção ali, né? Adão e Eva, eles tinham uma opção. E até hoje também essa opção não foi retirada do homem. Ele tinha a opção de comer da árvore da vida eterna ali e viver eternamente, né? E ser participante daquele projeto de Deus. Só que, infelizmente, ele foi, vamos dizer assim, ludibriado por sua esposa e pela serpente e acabou perdendo esses privilégios. Observe que até ali, naquele ponto, a raça humana, vamos dizer, correu o risco de desaparecer, porque o pecado entrou. Só que a Bíblia diz que, assim como o pecado entrou por um homem também veio a regeneração, a saber, Cristo Jesus. Glória a Deus. O comentarista ele vai nos dizer aqui também, o pastor Ediel e presbítero Robson, que essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Ou seja, o Senhor já tinha um plano traçado para a nossa salvação. O Senhor ele já tinha um plano oculto traçado para trazer a humanidade de volta para os seus caminhos. Nos conceder essa oportunidade que nos é dada hoje de podermos aceitar o Senhor como Salvador, né, das nossas vidas. E na plenitude, quando fala da plenitude dos tempos, irmãos, a Bíblia diz que se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, né? Então, Deus, preocupado com a raça humana, ele revela, né? Ele traz o plano da salvação para o homem. Porque assim, o homem pecava e aqui estava o pecado. Então,
era chamado o dia da expiação. A palavra expiar quer dizer prolongar, encobrir, né? Então o homem pecava, que estava aqui o pecado. Quando o homem pecava, o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo do Santo e oferecia ali sacrifício em oblação pelo pecado do povo. E quando ele fazia esse sacrifício, ele fazia isso, ele encobria o pecado continuava, o pecado só era coberto, né? O pecado não era apagado, tá? O pecado não era apagado, não era, o pecado era coberto. Então, vindo Cristo, não por vontade de homem, mas pela vontade de Deus, ele veio, pegou este pecado e cravou com ele na cruz do Calvário. Então, Paulo fala aqui sobre o plano divino, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos às autoridades e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, o único mediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo. É o único. É o único que pode não encobrir, não prolongar o pecado, mas que pode apagar o pecado é Cristo Jesus. É o único. Tá bem? E observe que aqui, pastor, no tópico aqui nesse ponto 2, diz que tudo o que Deus planejou no começo, ou na predestinação, no final de tudo, acontecerá de acordo com o seu projeto, né? Ou seja, muitos surgem várias teorias, vamos abordar esse tema assim, né? Que vai ser de um jeito, vai ser de uma maneira. Por exemplo, os orientais, eles acreditam que a história ela não tem fim, ela trabalha em círculos, ou seja, vai até o final, depois volta no começo de novo, mas essa teoria aí cai por terra aqui, nesse estudo de Efésios. Por quê? Observe que a história caminha para um fim, né? E tudo tende a se centralizar na pessoa de Cristo Jesus, né? Ele será exaltado. Observe que no livro de Atos dos Apóstolos, salvo engano, capítulo 1, verso 6, os discípulos perguntam para Jesus, né? Se chegou o momento de restaurar o reino a Israel, né? Aí ele diz, olha, quanto às estações, os anos e os tempos, não costuma vós a saber, né? Porque os discípulos, na sua mente, achavam que o reino de Jesus era um reino terreno, né? Mas não era um reino terreno. Haja vista que chegaram os dias da exaltação de Cristo, né? Ele foi crucificado, né, daquela maneira, né? Porque a crucificação era uma espécie de tortura romana que era dada ao pior bandido, à pior pessoa naquela época, né? Observe que ele morreu daquela maneira, mas ele vai voltar como rei, né? Vai voltar reinando. E tudo aquilo que um dia foi separado, ou seja, foi degredido pelo homem ou pelo pecado, será novamente restaurado na pessoa de Cristo Jesus. Eu estava observando aqui, né, que na plenitude dos tempos, essa ruptura que foi provocada pelo pecado, o Senhor ele vai fazer com que tudo isso passe, né? As coisas velhas se passem e esse que tudo venha se fazer novo, né? Observe que até quando Paulo ele escreve ali aos, salvo engano, Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele diz que seremos transladados, ou seja, essa velha forma até ele será transformado por Cristo Jesus, amém? Interessante, irmãos, é que está escrito aqui a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Então, existe uma teoria chamada, uma teoria da predestinação, né? Que Deus escolheu uns para ser salvo e outros para não ser salvo, né? Então isso aqui eu entendo que quebra todo esse contexto de que Deus escolheu fulano para ser salvo e fulano para a perdição, de forma alguma.
a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, para que eu possa ter o nome escrito no livro da vida, eu tenho que passar pelo Calvário, eu tenho que aceitar Jesus como meu Salvador, porque quando se fala aqui de tempos, a lição que deixou bem clara é que tempos não é cronos, né, que faz ideia de cronologia, mas sim kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, quando falamos de tempo, é o tempo de Deus, é o kairos, né? É o tempo de Deus, onde tudo está sob o domínio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Só para acrescentar aqui, pastor, ainda falando desse capítulo 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, o comentarista também vai dizer assim: ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Tá? Então, ele ainda fala assim, ó, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Aí, se nós abrirmos a nossa Bíblia, aqui em 1 Pedro, no capítulo de número 2 e o verso de número 12, vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. E a parte B vai dizer: observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, não somente falarmos, mas através dos nossos exemplos, né, que o nome do Senhor ele possa ser glorificado. É para isso que o Senhor nos fez, para adorá-lo, né, para exaltar o nome dele. E através, não somente das nossas palavras, mas também da nossa conduta, o nome do Senhor ele ser glorificado. Observe que Jesus, quando ele está dando ali o sermão, as beatitudes, né, as bem-aventuranças, capítulo 5, versículo 13, Jesus ele faz duas declarações. Ele diz que a gente somos o sal da terra e a luz do mundo. Alguns irmãos vão compartilhar isso também. Eu sou de uma cultura nordestina e observo, quando eu era criança, eu via que meus avós, eles usavam sal para conservar alguns alimentos. E para que Jesus fez essa colocação? O sal, ele serve para preservar, né? Então, o que isso quer dizer? Quando Jesus diz que a gente somos o sal da terra, a gente preserva a imagem de Cristo, né? Ou seja, porque a gente somos embaixadores de Cristo na terra. Então temos que preservar. E a luz do mundo por quê? Porque a luz de Cristo que brilha sobre o nosso rosto, ela tem que refletir, né? Ou seja, através do seu testemunho de vida, né? A Bíblia fala que é uma tão grande nuvem de testemunha, né, ao nosso redor. Ou seja, já pensou alguém olhar para você e ver Cristo em sua vida? Né? Já pensou alguém olhar para você e ver o seu comportamento, aquela alegria que você sente dentro de você, e ela dizer: puxa vida, eu quero ser como o irmão William, como o pastor Ediel, porque ela vê algo diferente, ela vê o brilho do rosto do Senhor sobre essa vida. Então, exatamente o que o irmão William colocou, né? A gente somos não só a imagem e semelhança de Cristo, mas temos que fazer com que o Cristo, ou a pessoa de Cristo, o Espírito Santo de Deus que vai dentro de nós, exale como se fosse um perfume ou um cheiro suave, né? Que o mundo sente o cheiro, né? E chegue ele mais para perto de Cristo. Algumas pessoas costumam dizer que nosso maior testemunho, nossa maior pregação é o nosso testemunho, né? Observa, a pessoa vai ver o seu testemunho de vida, o seu comportamento, e ela vai sentir vontade de ser como você, porque aquilo não vem de você mesmo, mas sim você vive segundo a vontade de Deus, e o Espírito Santo de Deus lhe induz a uma vida santa e uma vida correta diante de Deus. Louvado seja Deus. E tem um texto aqui, mais um texto aqui só para complementar, que vai dizer: porque nele vivemos, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo de número 28, vai dizer: porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. E o resumo deste capítulo 2, meus irmãos, vai dizer: os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo
inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Bem? Então nós vamos aqui para o nosso capítulo de número 3, onde nós vamos falar o Espírito Santo, o penhor da vossa herança. O irmão Robson, quer repetir a pergunta que foi feita lá no começo? Agora nós vamos deixar mais uma pergunta para os irmãos. Sim. A pergunta foi: o que você entende por nova posição em Cristo? Né? Nós lançamos essa pergunta aí e você pode ir interagindo, né? Eu não sei se algum dos irmãos está mandando alguma resposta aí já. Tem alguma dúvida que os irmãos queiram mandar? Se os irmãos tiverem dúvida, meus irmãos, podem mandar aí também, tá bom? Nós estaremos aqui respondendo, né, aos irmãos. Pergunta, né? Nós teremos também, né, os irmãos que estão nos acompanhando, né, pastor Diano? Nós vamos aqui anotar o nome dos irmãos, né? E no final desta aula nós vamos estar abençoando aí um dos irmãos, né, com essa... É simples, né, mas é de todo o coração, é para que você, né, seja abençoado com essa caneca, tá bom? Então, foi comprado, né, com todo carinho, com todo amor aqui pelos irmãos, para que pudéssemos te abençoar. Então, no capítulo 3, o pastor Diabo, nós vamos estar falando do Espírito Santo, penhor da vossa herança. E nós queremos deixar uma pergunta: qual o papel fundamental da terceira pessoa da Trindade? Qual o papel fundamental da pessoa da terceira Trindade? Tem um texto aqui, pastor, que vai dizer, João capítulo 16, e o verso de número 7 e 8, vai dizer: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Irmãos, no terceiro tópico diz que o Espírito Santo penhor da nossa herança, né? Então o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Deus Pai. Jesus mesmo, quando ele foi assunto aos céus, ele disse que não nos deixaria só, mas enviaria o Consolador. Então, um dos atributos do Espírito Santo é esse, Consolador, né? Então, no primeiro subtópico, diz que o selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. No momento que você aceita Jesus, já recebe o selo, né? O selo era um dos métodos usados entre os comerciantes, né? Se usava o selo, porque no selo trazia a sua marca, tá? Então é por isso que Paulo diz que eu carrego consigo as marcas de Cristo. Então um comerciante chegava naquelas cidades portuárias e ele comprava algo e deixava ali o seu selo, né? Deixava ali o seu selo, era a sua marca. É igual quando você faz a marcação de gado. O gado tem ali as suas iniciais, a sua marca escolhida, né? Então, quando a gente fala aqui sobre o selo do Espírito Santo, quando nós aceitamos, nós recebemos a marca. Aí nós carregamos em nós a marca de Cristo, tá bem? Então, lendo aqui, continuando, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, tá? E o maligno não lhe toca. Então entendemos que assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental. Qual é? Os três aqui. Primeiro, regenerar, purificar e santificar o pecador. Então, isso aqui, a Trindade tem do seu papel fundamental, que são esses três atributos: regenerar, purificar e santificar. Então, quando o homem ele aceita Jesus, ele passa a ser regenerado. Por isso que Paulo diz: quem rouba, não rouba mais. Quem furta, não furta mais.
né? Então, quando a pessoa ela aceita Jesus, começa o processo de regeneração, né? A gente vê lá o endemoniado de Gadara, que ele, quando teve um encontro com Jesus, que automaticamente ele deixou de andar nu. A Bíblia diz que ele andava nu e ferido com pedras. Então ele passou, agora a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo e vestido, né? Então quando a pessoa passa pelo processo da regeneração, as suas roupas são mudadas, as suas vestes, a sua aparência física ela é mudada, né? Ela passa a mudar, porque entrou o processo de regeneração na vida dela. E também, após ela se regenerar, ela começa a se purificar, né? Ela passa por um processo de purificação. Vocês sabem que um fumante, depois que ele para de fumar, ele fica ainda 10 anos com a nicotina no seu corpo. 10 anos com a nicotina, longos 10 anos. E essa nicotina só sai com 10 anos. O pecado, irmãos, é semelhante. Mas quando Jesus entra na vida do homem, ele purifica. Não existe longo tempo, não existe longos anos, né? Não existe. O processo de Cristo, ele purifica. O que Cristo quer é que você simplesmente dê lugar para ele, para que haja um processo de purificação, tá bem? Depois vem o processo de santificar. Esse processo de santificar, esse é um processo que não depende somente de Deus. Regeneração depende de Deus, purificação depende de Deus, mas a santificação é um processo que depende de mim, de você, tá certo? Por quê? Deus disse a Josué: santificai o povo, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então, a santificação é um processo que depende de mim. Como que eu faço para me santificar? Jejuando, orando, buscando a Deus. Então eu vou me santificando. Eu me santificando, como o pastor Robson disse aqui, eu estou me separando, eu estou me tornando santo. Eu estou, me separando do mundo, porque a Bíblia diz: chegai-vos, pois, a Deus. E o que acontece? Ele se chegará a vós. Então, quando eu me enxergo a Deus, eu me separo do mundo. E quando eu me achego ao mundo, eu me separo de Deus, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E João deixou bem claro quando ele disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, este é o papel do Espírito Santo, tá? Então, depois de você passar por esses 3 processos, é ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, tá? Então, quando a gente abre lá os Gálatas, nós vamos ver os frutos do Espírito, e esses frutos também é algo que você tem que conquistar, que fala sobre paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, tá certo? Então, quando a gente olha aqui, eu quero até pedir um apoio aqui dos irmãos, para a gente ver a diferença entre fruto do Espírito e obras da carne. Se você for me ajudar aqui, nós vamos contabilizar aqui quantos são o fruto do Espírito e quantos são os da carne. Vamos ver? Primeiramente, pastor, é o 5:22, né? 5:16 ao 22. Isso. Vamos contar? Vamos lá. 16, começa. As obras da carne são manifestas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Observe. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro. E diz assim: as obras da carne, idolatria, feitiçaria, 2, inimizades, 3, porfias, 4, emulações, 5, iras, 6, pelejas, 7, dissensões, 8, heresias, 9, invejas, 10, homicídios, 11, bebedices, 12, glutonarias, 13 e glutonarias. E diz assim: e coisa semelhante a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E observa aqui agora os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é caridade, 1, gozo, 2,
paz, 3, longanimidade, 4, benignidade, 5, paz, 6, bondade, 7, fé, 8, mansidão 9. e temperança. Então, se a gente for analisar, irmãos, os frutos da carne são superiores aos frutos do Espírito. Tá? Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá bem? Então, o Espírito Santo, quando você aceita ele marca você. É o selo do Espírito. Você passa por esse processo que nós aqui falamos. Tá bem? Pastor Robson. Observa uma coisa, ainda falando do selo aí do Espírito Santo. Você pode estar se perguntando, mas como é que é isso? Como uma pessoa que tem o selo do Espírito Santo, ela se comporta? Observa uma coisa. É muito diferente alguém que recebeu a virtude do Espírito Santo para alguém que não tem. Por quê? Até, por exemplo, você está passando por uma provação. Quando suas forças humanas se acabam, o Espírito Santo ele lhe consola. E até a própria pessoa se pergunta, meu Deus, como que eu suportei passar por tal coisa? Mas é a ação do Espírito Santo, né? É a ação do Espírito Santo movendo sobre sua vida, lhe ajudando, né? A Bíblia também fala da alegria do Espírito Santo. Observe que às vezes parece que tudo está desmoronando sobre a cabeça do crente. Só que o crente consegue ter alegria, por quê? Porque ele não está sendo sustentado por si próprio, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que age sobre sua vida. Então aí há uma prática, o Espírito Santo, não só ele achega o homem a Deus, mas também o Espírito Santo, ele consegue reger forças, né, ao cristão que recebeu o selo do Espírito Santo, para que consiga passar pelas dificuldades que a vida nos oferece diante do deserto, que é tão grande, né? Vivemos como se fosse um deserto da vida, a qual tem momentos bons, tem momentos também de dificuldades. Mas o Espírito Santo é que nos fortalece e que nos dá graça para vencer todas essas tribulações. E antes de entrarmos aqui no penhor da nossa herança, a gente, senhores aqui presente, a gente vê que Paulo escrevendo a Timóteo diz que todos aqueles que quiserem viver em Cristo Jesus, eles padecerão perseguições, né? Nós temos o selo, adquirimos o selo do Espírito, mas as provações, as dificuldades ainda virão. A nossa vida tem que ser como o automóvel. O automóvel, ele tem 2 retrovisores pequenos e um vidro grande na frente. Qual que a gente mais olha? Nós olhamos para o grande, nós olhamos para o vidro dianteiro e não para o vidro para olhar lá atrás. De vez em quando, você dá uma olhada lá atrás, porque a Bíblia diz, não considerei as coisas antigas, né? Não considerei as coisas passadas antigas, né? Então, de vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha para trás, de vez em quando, mas o nosso alvo é a frente. Paulo disse assim, que prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo as coisas que atrás ficam e olhando para as que estão adiante de mim. Então, o alvo do crente, irmãos, é olhar para frente. O nosso propósito, o nosso alvo é olhar para frente, esquecer as coisas que atrás ficam. De vez em quando você dá uma olhadinha, dá uma refletida no retrovisor da sua vida espiritual, tá? Mas o alvo mesmo é para frente. Se você deixar de olhar para frente, aí você cai, aí acontece acidente, né? Jesus disse assim, olharem para mim, é Jesus que está na frente, senhores, é Jesus que está na frente, olharem para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, amém? Amém. William. Pastor, só complementando então essa parte aqui do selo do Espírito Santo, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22, vai dizer, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Glória a Deus. Observe aqui no subtópico 2, vai falar sobre o penhor da herança. O que é isso? Para a gente entender melhor isso, vamos voltar aos tempos primitivos. Alguém, quando fazia um negócio, haja vista que o penhor é de origem semítica, né? Quando alguém fazia um negócio com outra pessoa, só na palavra, por garantia, ele dava como se fosse uma primeira parcela, né? Ou seja, um penhor. E no lado espiritual aqui, o que significa esse penhor? É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é como se fosse uma primeira parcela que Deus dá para nós
como garantia daquilo que há de vir ainda pela frente, né? Aleluia. Observe o que Paulo diz. Aí você fala, mas o que vem pela frente? Observe o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou. Agora observe. Irmão William, a gente vê tantas coisas bonitas aí na natureza, aqui no mundo, a gente fica maravilhado, mas isso aqui são coisas inefáveis, né? É o que Paulo diz, são coisas inefáveis, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. Então é coisas extraordinárias, capazes do homem olhar e faltar palavras em sua boca para descrever, né? E isso aqui também significa aquele selo, né, do Espírito Santo, que garante a salvação, né? Isso aqui no texto quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta. Mas haja vista que não é de qualquer maneira que você vai atingir isso aqui, não. Por quê? Porque você tem que ter uma conduta santa, né? Você tem que andar diante dos preceitos do Senhor. É por isso que Deus, através dos seus profetas e dos grandes homens que levantou na terra, deu a sua palavra. Por quê? A Bíblia nada mais do que é a carta de Deus aos homens, né? Ou seja, eu me lembro de um texto bíblico que quando Moisés ele foi passar o cajado para Josué, ele entregou as tábuas da lei e disse, olha, tudo que você precisa para viver uma vida abençoada, uma vida santa, uma vida próspera, está aqui na palavra, né? E o salmista ele acrescenta mais no Salmo 119, salvo engano, versículo 67, ele diz assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu conheço a tua lei. Aí no verso 73 ele diz assim, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus justos juízos. Ou seja, se a palavra não afligir o coração do homem, se a palavra não causar, vamos dizer assim, um ribuliço dentro do homem, não tem mudança, né? Então é a palavra que é apta, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, que a espada, que a Bíblia é como se fosse uma espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão da alma do homem, né? Então a palavra é apta. Hoje a ciência faz até alguma coisa, né? Mas só a palavra é apta para penetrar mesmo na profundidade, né, da vida do coração do homem, né? Pastor Ediel. Então, voltando aqui, irmãos, o penhor da nossa herança. O termo grego, arrabon, por ser traduzido como depósito, né, penhor, garantia, como o pastor Rafa disse, ou ainda a primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para segurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então a Bíblia é clara e enfática, né? Se permanecer fiel, ele permanece fiel. E se nós formos infiéis, ele permanece também fiel, porque não pode negar a si mesmo. Tá bem, irmãos? Então, o Espírito Santo, quando nós aceitamos, é o que Paulo escreve aos Efésios, quando Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas. O homem é triuno. E então o espírito do homem estava retraído, estava morto. Quando ele aceita Jesus, que ele recebe o selo, o Espírito vivifica. É o que está lá no capítulo 2 aos Efésios. E nos vivificou, estamos mortos. Então, quando a Bíblia diz vivificou, não é a carne, é o Espírito que estava morto. Tá? Então, porque a obra de Deus, ela começa no nosso espírito, alma e corpo. Paulo deixou bem clara a ordem. Então, quando o homem aceita Jesus, a primeira coisa que Deus faz no homem é a obra interna, que é vivificar o espírito, né? A alma é sentimento. As pessoas andam no mundo aí atordoadas, perplexas, né? Sem direção, sem paz, procurando passar uma noite em bebedeira, passar uma noite nas drogas para satisfazer a lacuna que existe na sua alma. Mas quando a pessoa recebe o selo, aí vem
vem o Espírito vivificar a alma, se abastecer da presença de Deus e o corpo refletir tudo isso que está acontecendo no interior, né? Então a gente olha para as pessoas hoje, irmãos, e vê umas pessoas atordoadas, tá bem? Porque falta Jesus. A Bíblia deixou bem claro que esse mundo jaz no maligno, mas a lição que está dizendo que ele nos deu uma garantia, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente aqui nessa reunião hoje. Eu sinto que o Espírito Santo conosco aqui, tá bem? E esta tese não é que o Espírito Santo, a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo sela ele, se faz presente na vida dele. Não, isso não quer dizer que ele está salvo para sempre. Aí existe a condicional, né? A Bíblia tem uma condicional. Se ouvir, de se atentar, de se obedecer, de se fizer, é uma condicional. Para mim chegar até o trono da graça, para mim chegar até a presença de Deus, existe uma condição. Eu tenho que ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, para mim, alcançar o objetivo, que é a salvação, eu tenho que ser fiel. Tá bem? Mateus capítulo 24, verso 13, vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Observe, né, irmão? É que tem pessoas que pensam que é religiosidade da parte dos protestantes e tudo mais, né? Algumas pessoas acreditam que há vários caminhos para Deus, né? Só que a Bíblia é bem clara em dizer, né, que ninguém chegará ao Pai senão pelo Filho, né? E é engraçado que tem pessoas que entram em mundo emaranhado, né? Procura a felicidade, procura feito um louco pelo prazer, pela alegria de viver, e escolhe vários caminhos, bate várias portas, vamos dizer assim, né? Sendo que as Escrituras dizem, isso é a veracidade das Escrituras que diz para a gente, né? Quer ter felicidade? Está em Cristo, né? Quer ter vida santa? Está em Cristo. Quer ter uma vida abençoada? Está em Cristo. Glória a Deus. Né? Porque Ele mesmo fez um convite. Vinde a mim todos estáis descansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É engraçado que até as nossas orações têm que passar por Cristo. Né? Paulo escreveu, se não me engano, um romano que diz que nem saber orar como deve a gente sabe, mas é o Senhor Jesus e o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Né? Então, quer ter felicidade? Deixa eu te dar um conselho para você nessa manhã. Quer ter felicidade? Né? Quer ter uma vida abençoada? Quer ter a alegria de viver? Está em Cristo. Ele está aí perto de você. Né? Ele está ao teu alcance. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos aqui para um resumo da nossa lição. Depois nós vamos voltar nas perguntas que foram feitas, para nós podermos estarmos respondendo aos irmãos. Então, o resumo da nossa lição vai dizer assim, que o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. E aqui nós vamos para a conclusão da nossa lição. Pastor, quiser. Concluindo aqui, irmão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos voltar então aqui na pergunta, pastor, para nós respondermos aos irmãos. Vamos voltar lá na primeira pergunta. Deixa eu passar. Aí. O que você entende por nova posição em Cristo? Então, nós fizemos essa pergunta, eu acho que nenhum dos irmãos aí responderam. Primeiro aqui, é a experiência da conversão, né? Ou seja, é o oposto da vida antiga. Ou seja, você vivia de uma maneira, tinha uma certa conduta, você tinha uma maneira de se comportar, você tinha uma visão da vida. Só que quando você está em Cristo, você passa a ter uma nova posição, né? Ou seja, há vira a chave, né? Aquele, por exemplo, que roubava não rouba mais, né? Aquele que vivia uma vida de pecado já passa a viver uma vida santa, né?
Aquele que vivia de qualquer maneira já não passa a viver dessa maneira. Então é o oposto da vida antiga, né? Ou seja, é a experiência da conversão, que é a nova conduta, né? Ou a nova posição em Cristo. Então vamos para a nossa próxima pergunta aqui, que nós fizemos aos irmãos. Qual o papel fundamental da terceira pessoa da Trindade? Pastor Diego. Mas o papel fundamental da terceira pessoa da Trindade são três: regenerar, purificar e santificar o pecador. Então o Espírito Santo, ele é como aquele que adorna, que prepara a noiva, tá? Para o encontro com o noivo. Então o papel do Espírito Santo é regenerar, purificar, santificar a todos nós para encontrarmos com Cristo. Tá bem? Nós temos vários participantes aqui, né, William? Então, nós estamos aqui, meus irmãos, com todos os irmãos que estão assistindo a nossa live, tá? Que estão assistindo nossa transmissão, né? E aí nós vamos agora, irmãos, estar presenteando um desses irmãos, né, com essa linda xícara aqui, né, para que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos, né? Foi comprado todo carinho, todo amor aí, para que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Então vou pedir aqui para o pastor Ediel, que está retirando os nomes. Meu Deus, não dá coincidência. Vamos trocar. Nossa! Então, Irmão, você tem que falar, eu sou suspeito de falar. quem está ganhando? Então, quem está ganhando, né? Quem ganhou o estilingue do presente já vai estar levando, né, para casa. Quem ganhou foi a irmã Naan. Tá? Irmã Naan, que ganhou essa linda caneca. Logo, logo chega na casa da senhora. Deus abençoe, viu, a vida da senhora. Irmãos, aqui tem um texto que vai dizer assim: quem participa da escola bíblica dominical tem mais resistência espiritual, né? Então isso é um fato. Irmãos, eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo, pastor presidente lá da Assembleia de Deus em Barra, lá no estado do Ceará, pastor William Vieira Henrique, que está conectado conosco. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que a internet está travando, está tendo dificuldade, mas valeu pelo esforço, pastor. Deus abençoe, muito obrigado. Também a minha esposa, Manaã, que foi presenteada hoje, né, com essa xícara abençoada. E a todos, irmãos, do Jardim Nova Ibava, aos demais irmãos que estão ligados aí conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, pela sua paciência, né, por estar conosco, né, aqui interagindo, né, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Haja visto que a gente aprendemos com os irmãos também, porque muitas vezes os irmãos mandam perguntas, sugerem, né, alguma coisa, e a gente acaba aqui tendo um intercâmbio, né, um aprendizado. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né, louvar a Deus por todos que nos assistiram e convidar você para, no próximo domingo, estar com a gente novamente, né? Como o irmão pôs o texto aqui, né? Que quem participa da escola bíblica dominical tem mais resistência espiritual. Isso é uma pura verdade. Por quê? Por que você tem mais resistência? Porque você está firmado na palavra, você tem conhecimento, né? A própria Bíblia diz que o povo pega por falta de conhecimento, né? Oséias, ele escreve ali no capítulo 6, versículo 3, ele disse assim: e conhecei ao Senhor e procedi em conhecê-lo. Ou seja, você não pode apenas se conformar com um pouco da porção do Senhor. Continue perseverando, né? Continue nos acompanhando, porque Deus tem bênção para a sua vida. Muito obrigado. Meus irmãos, como é de conhecimento dos irmãos, né, de todos que estão nos assistindo, né, nós estamos construindo, né, um templo novo para que nós podermos, né, adorar o Senhor, e nós contamos muito com a ajuda dos irmãos, né? Nós estamos, né, trabalhando, né,
constantemente, saindo daqui às 9, 10 horas da noite. Né? Estamos aqui, né, fazendo essa live e os nossos irmãos estão trabalhando ali na construção deste novo templo para proporcionar aos irmãos, né, um lugar, né, mais confortável para poder adorarmos a Deus, mais amplo, né, para nós podermos adorarmos a Deus. Mas para que isso continue acontecendo, meus irmãos, nós precisamos da ajuda de vocês. Né? O nosso templo, ele fica localizado aqui na rua Itrapuá, número 121. Aqueles irmãos que desejar vir visitar para ver como é que está, fique à vontade, meu irmão. Você pode entrar, você pode vir ver, para ver como o templo está ficando lindo, né? Para que eu e você nós possamos adorar o Senhor. E para isso, meus irmãos, nós pedimos encarecidamente a ajuda dos irmãos. Estamos precisando muito, meus irmãos, para que nós possamos dar continuidade nesta obra. Né? Nós vemos aqui o esforço dos nossos pastores, né? Do nosso pastor setorial, do nosso pastor local, né? Mas nós precisamos muito da ajuda dos irmãos. Né? Então, faça o seu depósito, nos ajude. Aqui está, né, as contas que você possa fazer esse depósito. Né? Nós temos aí o Banco Bradesco, a agência 2846, agência 2846, a conta corrente é 0019 162 dígito 0, 0019 162 dígito 0. Né? Se você preferir, também tem o Banco Itaú, a agência é 8341, 8341, a conta corrente é 015 389, 015 389. Meus irmãos, nós estamos aqui pedindo dinheiro para a gente e para o pastor, né? Porque muitos têm essa visão, né, irmão Robson? Mas é para nós construirmos um lugar, né, para que nós possamos adorar o nosso Deus. Né? Aquele que desejar viver a nossa obra, irmãos, fique à vontade. Fica na rua Itrapuá, número 121. Rua Itrapuá, número 121, Cidade Pava. Né? Fique à vontade, venha nos visitar. Amém? Eu vou estar aqui mostrando os irmãos, aqueles também, irmãos, nós temos uma vaquinha virtual, né? Aqueles irmãos que desejarem também estar fazendo essa vaquinha, né, virtual, eu vou estar mostrando aqui para os irmãos como fazer, tá bom? Então os irmãos acompanham aí de casa, não tem segredo, tá bom? Você pode estar entrando aí no seu Facebook, também no Instagram, tá procurando, né, a página do Jardim Nova Ipava, setor 65, tá? Você pode estar procurando aí a página do Jardim Nova Ipava no setor 65, tá bom? Vai abrir lá o link para você fazer a sua vaquinha, vai estar lá na página, tá bom? Vai estar lá com a imagem dizendo assim: Jardim Nova Ipava, esta construção precisamos de sua ajuda, tá? Então você vai ver lá que vai estar uma imagem e nesta imagem vai ter um link, né? Que aí você, eu vou mostrar aqui para os irmãos. Então está aqui, meus irmãos. Então, está conseguindo pegar bem, Will? Então, os irmãos, né, que desejar participar dessa vaquinha para estar nos ajudando na construção, irmãos, você pode estar então procurando, como eu já falei, lá na barrinha de pesquisa, Jardim Nova Ipava, setor 65. Tá? Vai abrir lá a nossa página, tá bom? Para você estar nos acompanhando e nos seguindo também, acompanhando tudo o que está acontecendo, né, com as atividades do Jardim Nova Ipava. Você vai ver lá esta foto aqui, Jardim Nova Ipava. Esta construção precisamos de sua ajuda, tá? Nesta imagem vai ter um link. Você clica neste link, ele vai abrir uma nova página. Você clica neste link, ele vai abrir uma nova página. E vai dizer, e esta página vai estar assim, ó: ajuda para a construção do novo templo da igreja do Jardim Nova Ipava. E aqui tem uma foto da nossa construção, tá? Aí você vem aqui em contribuir. Você clica aqui do lado em contribuir e aqui vai abrir esta página informando,
né? Aí você aqui coloca o valor que você deseja contribuir, o nome, o sobrenome, aqui você vai preencher algumas informações, e se você deseja fazer essa contribuição pelo cartão de crédito ou pelo boleto, tá bom? Feito isso, você clica aqui em contribuir, né? E aguarda aí finalizar o processo. Então, irmãos, é bem simples, tá bom? Essa possibilidade dessa vaquinha, né? Ela pode ser feita por qualquer pessoa. Então, para que não haja rumores, né? Olha, o que já estão fazendo, né, pastor? O que as pessoas já estão fazendo para ganhar dinheiro do povo. As pessoas têm esse dizer, né? E não é. Transparente. É transparência. Então, aqui, irmãos, você pode, qualquer um pode fazer, né, uma vaquinha virtual. Nós fizemos para que pudéssemos ajudar aí na construção, né, deste novo tempo aí do Jardim Nova Pava. Então, irmãos, oferte, dizime, né, não deixe de ajudar. Estamos precisando muito da sua ajuda, né? Assim, eu quero também desejar aos irmãos uma feliz Páscoa, né, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que eles têm nos concedido. Quero agradecer ao nosso superintendente da Escola Dominical, o pastor Ediel, né, que tem nos confiado, né, essa oportunidade, o nosso pastor Ezé. Tá? Quero agradecer também ao presbítero Robson, né, que Deus continue abençoando a sua vida, continue te usando. Aos nossos irmãos que estão nos ajudando aqui com as imagens, né, transmitindo aí para vocês, interagindo com vocês, né? Então que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês. Também quero aqui mandar, né, um abraço, um beijo para minha esposa, né, para os meus filhos, que também estão nos acompanhando, né, os meus familiares, a Aline, né, o Celso, a Jéssica, que está se recuperando de uma cirurgia. Então que Deus possa abençoar também a vida de todos vocês, né? E estaremos orando, agradecendo a Deus. Meu pastor. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos estar orando, agradecendo. Louvar a Deus pela vida do pastor Jaime Esteves, está conectado, assistindo a nossa escola bíblica. Deus abençoe a sua vida, pastor, juntamente com a sua família. Nós estaremos orando e também, em nome da escola bíblica, queremos desejar a todos uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tá bem, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, que estamos reunidos diante da Tua presença, louvamos a Ti, ó Deus, por esta EBD, live, ó Deus, que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos. Pai, despede-nos em paz, ajuda-nos, dê-nos graça, força, vitória, para a honra e glória do Teu santo nome, permaneça conosco. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pastor Robson, por favor, impetre as bênçãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas comunhões do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todos que creem, digam amém. Graças a Deus.